Lógico que a gente se adaptou ao mundo digital. Então, a gente conhece esses dois mundos. O jovem não conhece. O jovem ele está totalmente imerso nesse mundo digital. Então, restringir totalmente não dá. Isso não é uma opção. E aí, diante das incertezas, diante da correria do dia a dia, o pai vai precisar encontrar um equilíbrio de acordo com a idade e o desenvolvimento da criança, viver o desenvolvimento da criança, e vai precisar, Rodrigo, isso você sabe, isso você tem, obviamente, conhecer o mundo digital. Não é uma opção não conhecer esse ambiente. O pai precisa conhecer o mínimo para poder direcionar o filho dele. E tem uma última questão a respeito disso, que é a questão do vínculo de confiança. Isso que eu estou falando aqui, a gente pode discorrer mais a respeito, isso é atemporal, isso é eterno. Não importam as circunstâncias. A criança tem que crescer, e depois o adolescente e o adulto jovem, tem que crescer com uma figura de apego, com um vínculo seguro, que ele sabe que pode dar ruim em qualquer lugar, mas ele vai ter alguém para poder direcioná-lo. Isso aí é atemporal, isso é uma constante universal, independente das circunstâncias. Porque se algo der ruim com o teu filho, seja mundo digital, seja na escola, seja onde for, esse vínculo de confiança precisa ser mantido dentro dessa equação, tem que ser o principal. Então você pode tirar um pouquinho mais a privacidade em prol da segurança, pode ficar um pouco mais livre, mas a todo momento esse vínculo de confiança entre pais e filhos, isso tem que ser alimentado. Ele tem que saber que ali é o porto seguro dele, exato, que ali é a região de save dele. Ele pode ir lá vínculo de segurança, que seria transmitir para o seu pai os seus grandes problemas. Isso na adolescência não some, ou quase não existe mais, de uma forma natural, onde o adolescente para de espelhar nos pais a confiança e a credibilidade e começa a acreditar muito mais num amigo, no ídolo lá da rua, sabe? E essa confiança não é que ele não tenha confiança, ele só não passa mais problemas para o pai ou para a mãe, ele começa a acreditar mais em outras pessoas. Essa questão é muito interessante de ser levantada, porque isso aí é verdade, que existe essa tendência, né? Na adolescência vem aquela tendência a pessoa desenvolver autonomia, uma atitude certa de referência, uma atitude saudável, não exagerada, até de confrontação, de oposição, isso aí é natural, né? De desafio dos limites, tudo isso faz parte de uma adolescência normal. Porém, isso vai se equilibrar justamente com o que a gente acabou de falar aqui, com aquele vínculo de segurança que ele tem que ter com os pais, aquela referência que ele tem que ter com os pais. E quanto mais isso é nutrido desde a tenridade, e aí eu vou levantar esse ponto, né? Desde a tenridade isso foi nutrido legal, mesmo quando eu chegar a esse ponto do adolescente ganhar autonomia, ele vai continuar com aquele respeito, ele vai continuar com aquela segurança. Pode até ser um pouco mais desafiador e irreverente em alguns momentos, mas quando o bicho pega, ele tem que ter aquele porto seguro. Isso vai até o final da adolescência, até o início da vida adulta, né? Isso é legal. Como que é construída? Porque tem muita gente também falando da relação entre pais e filhos, aproveitou o gancho da série e fala até de um aspecto meio que parece até mágico entre uma coisa e outra, né? Relação entre pais e filhos. Como é que é construída a afetividade da pessoa? Nos primeiros anos de vida, desde que você nasce, na primeira infância, nos primeiros anos de vida, o cara que desenvolveu que formalizou essa teoria é um cara chamado Bowlby. Quem quiser aprender mais sobre o assunto, tem um livro dele que qualquer leigo entende, que chama Uma Base Segura. Fica aí. Quem quiser depois me manda um direct que eu mando até o meu cupom. Meu cupom da Artmed lá para você comprar. Bowlby, Uma Base Segura. E mostra o seguinte, o que se conclui através dos estudos? Que o fato da criança ter aquela figura de apego, de segurança, desde a hora que ela nasce, sabe? Quando algo está incomodando e ela chora, vem alguém e dá um afago. Quando ela está com fome, vem alguém e alimenta. Quando a roupinha está apertada, a mãe sabe entender o choro da criança e vai lá, cuida da criança, deixa ela mais confortável. Tudo isso vai se desenvolvendo num afeto de mais segurança. Essa criança cresce muito mais segura e resiliente. Só que alguém pode levantar uma questão interessante aqui. Fernando, mas eu não lembro dos cuidados que eu tive com 1, 2, 3, 4 anos. Como que isso afeta a mim hoje em dia? Aí que surge um monte de explicação, parece até meio mágica, né? Eu explico da seguinte forma. Imagine que a nossa vida afetiva, os nossos sentimentos e emoções, eles são uma biblioteca que a gente vai completando ao longo da vida. Quando chega no início da vida adulta, ali, a nossa biblioteca está quase completa. Uma biblioteca que a gente vai colecionando os livros.
Nessa primeira fase, na primeira infância, esse cuidado com as figuras de apego, o termo técnico é esse, figura de apego. Então, normalmente a mãe é mais importante nessa primeira fase, mas pode ser o pai, pode ser uma outra figura de apego, mas não é a tia do orfanato que cuida, entendeu? Não é na escolinha que cuida, é aquela coisa de intimidade, de cumplicidade, que é insubstituível, né? Tem até crianças, depois da guerra, isso foi bem estudado, que cresceram em orfanatos, que ficaram órfãos, né? Cresceram em orfanatos. Percebeu-se que crescem com menos resiliência, muito mais inseguras, muito mais frágeis. Porque não tinha essa figura de apego. Não tinha essa figura de apego. Eram bem cuidadas, comia direitinho, não faltava comida, não faltava cobertor, tinha educação formal, mas não tinha essa figura de apego. Faltava referência. Exato. Essa fase, que a gente não lembra, é como se fosse a construção das estantes da biblioteca. Não é a biblioteca, são as estantes da biblioteca, onde os seus afetos e as suas emoções vão ser colecionados, vão ser construídos. Muito bem, a partir de um determinado momento, você começa a completar essa biblioteca. Aí vem as experiências que você tem na vida. As figuras de apego, elas continuam muito importantes. E aí, a partir de lá, começou a primeira infância, aí você começa de fato a colecionar a sua biblioteca. Mas você só pode colecionar os livros adequadamente se as estantes estiverem firmes. Por isso que crianças que sofreram maus tratos e negligências na mais tenra idade, mesmo que não lembrem disso, é como se fosse assim, não tem estante, as estantes estão zoadas, não aguentam nada. Depois, para construir uma boa biblioteca de sentimentos e emoções, é muito mais difícil, é muito mais... Que aí culmina muitas vezes em transtornos de personalidade graves, por exemplo, sabe? A pessoa que não consegue organizar os afetos, não consegue organizar a vida. É muito complicado, mas se você teve aquela base inicial, eu, na minha experiência pessoal, essa base inicial minha mãe me deu muito bem. Onde que na minha experiência pessoal, e que muita gente acontece, é quando você começa a colecionar os livros. Quando chega lá, acabou a primeira infância, está entrando na pré-adolescência e adolescência. Essa é uma fase crucial na qual a gente começa a construir o nosso emocional. E aí a gente lembra muito das nossas decepções, a gente lembra muito do que faltou pra gente, sabe? E isso que vai construir uma afetividade, a gente chama sentimentos e emoções saudáveis. É assim que a relação com os pais é formada. Então, por exemplo, aquele garoto parece que não teve problema na primeira infância, pelo menos no... As estantes estão ali. As estantes estão ali. Mas parece que na adolescência daquele garoto, é um garoto de 13 anos, na pré-adolescência que seria daquele garoto, ele não teve quem compreendesse o universo dele. Apesar do pai ser, como o Joel falou, parece ser uma figura de masculinidade adequada, um bom pai, muito bem intencionado, um pai que quis corrigir os erros de uma geração passada, né? Ele falou que nunca ia agredir o filho, era carinhoso, se preocupava. Porém, essa desconexão que fez talvez com que o garoto crescesse naquela fase ali, a hora que começou a montar a biblioteca, com insegurança, ressentimento, era vítima de ódio, sentia solidão e não tinha onde extravasar isso. Então é muito importante nessa fase da vida, olha, certamente injustiça virá, não tem dúvida, né? Você vai passar dificuldade, mas é muito importante você poder voltar para casa e ter com quem discutir sobre isso. Ter alguém que valide o seu sentimento, falar, eu sei o que você está passando, eu já passei coisa parecida, não é fácil, né? Não é fácil isso que está passando, eu sei, mas olha, como eu posso te ajudar? Como a gente pode lidar com isso? Aqui você vai ter segurança. Então esse porto seguro, ele tem que haver para a gente construir uma biblioteca saudável. Tem gente estúpido que fala o contrário assim, não, se ficar dando muita trela para frescura aí vai ficar fresco, aí vai ficar todo mole, a vida é dura, tem que ser duro. Não, isso vai se desenvolvendo com o tempo. Quem está fazendo isso está criando uma pessoa insegura e não o contrário, sabe? Mas eu vim de uma época meio desse jeito. E eu tenho uma boa confiança, eu acabei não me perdendo. Será uma característica minha? Porque meu pai nunca trocou uma ideia comigo. Minha mãe sempre fez uma boa casa, tipo, a casa esteve sempre limpa, ela pedia para mim ir na igreja. E ela até fala que ela não sabe muito dar carinho, mas é porque ela também não recebeu isso. Mas era uma mãe que estava presente, mas que nunca me sentou para conversar comigo, tipo assim, eu entendo isso ou aquilo. Eu não sei se as pessoas modificaram a forma de receber atenção ou não, ou se hoje